quando meu pai entrou no meu quintal acompanhado de um corretor de imóveis, eu entendi duas coisas ao mesmo tempo. A primeira foi que ninguém naquela família batia palmas para me surpreender. A segunda foi que, se existe algo mais invasivo do que gente folgada, é gente folgada com prancheta, sorriso profissional e fita métrica pendurada no pescoço. Eu estava descalça, regando minhas plantas, usando uma camiseta velha e uma calma que não combinava com aquele cenário. O sol do fim da tarde batia no muro, os passarinhos faziam um escândalo respeitoso e o cheiro de terra molhada era o tipo de paz que eu tinha conquistado com esforço. Aquela casa não caiu do céu, não foi presente de ninguém, não nasceu de um vamos ver. Ela foi construída com renúncia, disciplina e uma paciência que hoje me causa coceira só de lembrar. Meu pai pigarreou, como se estivesse prestes a anunciar algo nobre. Nunca era. Pare de ser egoísta. Os gêmeos da sua irmã precisam de um quintal maior, ele disse, com o dedo apontado para o chão que eu tinha acabado de molhar, como se o quintal tivesse sido desenhado exclusivamente para crianças que não eram minhas. Atrás dele, o corretor sorria com aquele sorriso treinado de quem já viu muita tragédia familiar ser empacotada como oportunidade. Meu cunhado, apoiado no portão, ria baixo, confiante demais para alguém que não tinha colocado um único tijolo naquela casa. Vamos colocar a casa à venda na semana que vem. Você vai ficar no apartamento da garagem, meu pai completou, como quem decide o sabor do bolo de aniversário. O riso do meu cunhado foi a trilha sonora da cena. Um riso curto, convencido, cheio de certeza. Naquele momento, eu não disse nada. Não porque concordasse, mas porque aprendi cedo que o silêncio, quando bem usado, é mais ameaçador do que qualquer discurso inflamado. Além disso, eu estava ocupada demais observando como as pessoas conseguem transformar abuso em proposta com uma facilidade assustadora. Aquela casa era minha. No papel, no pagamento, na responsabilidade e no peso emocional. Meu nome estava em cada documento, em cada conta quitada, em cada decisão tomada sem a ajuda de ninguém. Ainda assim, ali estavam eles, discutindo meu quintal como se fosse um pedaço de bolo esquecido na mesa de domingo. Minha irmã não apareceu naquele dia. Ela nunca aparecia quando a conversa exigia coragem. Mandava representantes. Meu pai, como sempre, fazia o papel de porta-voz da injustiça. Meu cunhado entrava com a risada. E o corretor, coitado, achava que estava participando de uma negociação comum. Vocês querem água? Perguntei, com a maior educação que consegui reunir sem gargalhar. O corretor aceitou. Meu pai recusou com um aceno seco. Meu cunhado continuou rindo, agora olhando ao redor, medindo o espaço com os olhos, já se sentindo dono. Enquanto eu caminhava até a cozinha, pensei em quantas vezes aquela mesma família tinha me chamado de exagerada, fria, calculista. Sempre que eu colocava limites, sempre que eu dizia não, sempre que eu lembrava que gentileza não é sinônimo de submissão. Na versão deles, eu era sempre a filha difícil. Na minha versão, eu era apenas a única adulta da sala. Voltei com um copo de água e entreguei ao corretor. Ele agradeceu. Tinha olhos atentos demais para alguém que dizia não querer se envolver. Mas se envolveu. Todo mundo se envolve quando sente o cheiro de dinheiro e conflito. Você não acha melhor conversarmos com calma? Ele tentou, num tom conciliador que já denunciava o desconforto. Meu pai suspirou, teatral. Ela sempre foi assim. Acha que tudo é dela, respondeu, apontando para mim como se estivesse explicando um defeito de fabricação. Sorri. Um sorriso educado, contido, desses que servem para não dar uma resposta atravessada em público. Engraçado, eu disse, apoiando o regador no chão. Porque tudo aqui é mesmo meu. O riso do meu cunhado diminuiu um pouco. Não sumiu, mas perdeu o ritmo. Meu pai me olhou com aquele olhar que misturava irritação e surpresa. Ele nunca gostou quando eu lembrava fatos. Não começa, ele disse. Eu não tinha começado nada. Eles é que tinham chegado com corretor e planos prontos. Eu só estava participando da peça que eles escreveram sem me consultar. Vocês estão falando de vender minha casa, me colocar num apartamento improvisado e ainda me chamando de egoísta, continuei, com a voz firme, mas leve. Se isso é uma conversa calma, imagina uma briga. O corretor pigarrou de novo. Eu percebi naquele instante que ele tinha entendido que aquela venda não seria simples.
Talvez não fosse venda nenhuma. É uma questão de família, meu pai insistiu. Você não tem filhos. Sua irmã tem. É natural. Natural. Essa palavra sempre aparece quando alguém quer justificar algo absurdo. Natural seria cada um cuidar da própria vida. Natural seria respeitar limites. Natural seria não tentar expulsar a própria filha da casa dela em nome de um conforto que não lhe diz respeito. Natural para quem? Perguntei. Para mim, o natural é morar na casa que eu comprei. Meu cunhado resolveu entrar na conversa, finalmente. Você pode recomeçar, ele disse, com aquele tom de quem nunca teve que recomeçar nada. Apartamento é mais prático. Olhei para ele com atenção. Era curioso como ele falava de recomeço sempre usando o esforço alheio como base. E vocês podem procurar uma casa com quintal, respondi. O mercado está cheio. O riso dele sumiu de vez. Meu pai ficou vermelho. O corretor já segurava a prancheta como se fosse um escudo. Você não entende, meu pai disse, elevando a voz. Essa casa é grande demais para você. Engraçado, repeti, agora com menos sorriso. Quando eu trabalhava 10 horas por dia para pagar essa casa, ela não era grande demais. Quando eu assinava boleto sozinha, ela não era grande demais. Agora que vocês resolveram planejar a vida da minha irmã aqui dentro, ficou grande demais. Houve um silêncio pesado. O tipo de silêncio que denuncia que alguém perdeu o controle da narrativa. Meu pai não estava acostumado a ser confrontado. Meu cunhado não estava acostumado a ouvir não. E o corretor definitivamente não estava acostumado a presenciar aquele tipo de reunião familiar. Você sempre foi difícil, meu pai murmurou. E você sempre confundiu obediência com amor, respondi, antes de conseguir me conter. Aquilo foi o suficiente para encerrar a visita. Meu pai fez um gesto brusco, dizendo que conversamos depois. O corretor pediu desculpas, constrangido, e saiu rápido demais para quem pretendia vender uma casa. Meu cunhado foi o último a sair. Antes de fechar o portão, ele me lançou um olhar atravessado. Isso não vai ficar assim, ele disse. Sorri de novo. Dessa vez, com gosto. Espero que não, respondi. Naquela noite, eu mal dormi. Não por medo, mas por clareza. Quando a poeira baixa e a raiva se acomoda, a verdade fica barulhenta. Eles não estavam pedindo. Estavam avisando. Aquilo não tinha sido uma tentativa isolada. Era o começo de algo maior, mais agressivo, mais organizado. E o riso do meu cunhado, aquele riso seguro, ainda ecoava na minha cabeça. Um riso que ignorava completamente um detalhe importante: eu não tinha passado anos construindo minha vida para entregar tudo sem resistência. Levantei cedo no dia seguinte e comecei a organizar papéis. Não por paranoia, mas por hábito. Quem aprende a se proteger cedo, não espera o golpe para agir. Revisei documentos, contratos, registros. Tudo em ordem. Tudo no meu nome. Tudo sólido. Enquanto isso, mensagens começaram a chegar. Minha irmã, finalmente, resolveu aparecer. Não pessoalmente, claro. Por texto. Sempre mais fácil. Ela falava dos gêmeos, do espaço, da infância, da família. Nenhuma palavra sobre mim. Nenhuma pergunta. Nenhum pedido. Apenas afirmações e expectativas. Como se minha vida fosse uma extensão da dela. Li tudo em silêncio. Não respondi. Ainda não. Porque eu sabia que aquele conflito não terminaria com uma conversa. Eles não aceitariam limites facilmente. Pessoas acostumadas a ultrapassá-los sentem-se ofendidas quando encontram resistência. E eu também sabia de outra coisa, algo que me fez sorrir sozinha enquanto fechava a pasta de documentos: o riso do meu cunhado tinha prazo de validade. Naquela noite, ele riu. Não demoraria muito para que o riso virasse choro. E depois, desespero. Existe uma fase do conflito em que ninguém grita, ninguém bate porta, ninguém ameaça. É a fase mais perigosa. É quando o silêncio deixa de ser paz e vira estratégia. Eu entrei nela no dia seguinte à visita do corretor, quando acordei com a sensação clara de que aquela gente não tinha ido embora de verdade.
Eles só tinham saído do quintal. Da minha vida, não. Passei a manhã inteira funcionando no modo automático. Café forte, janela aberta, a casa respirando comigo. Cada canto daquele lugar carregava uma memória construída com intenção. Não era uma casa de passagem. Era um território conquistado. Talvez por isso doesse tanto perceber como minha própria família falava dela como se fosse um objeto esquecido num canto qualquer. Meu celular ficou virado para baixo na mesa durante horas. Não por medo das mensagens, mas por cansaço. Eu sabia o roteiro. Primeiro viriam os textos longos, cheios de justificativas. Depois, as acusações disfarçadas de preocupação. E, por fim, o ataque direto, quando percebessem que eu não estava colaborando com a fantasia coletiva. No início da tarde, virei o telefone. 17 mensagens. Nenhuma surpresa. Minha irmã tinha um talento especial para escrever muito sem dizer nada. Falava dos gêmeos como se fossem uma entidade sagrada, algo que justificava qualquer decisão. Falava do a melhor para todos, que curiosamente nunca incluía meu conforto, minha vontade ou minha autonomia. Em nenhum momento ela perguntava se eu concordava. Apenas avisava, planejava, contava os dias. Meu pai entrou em cena logo depois. Mensagens curtas, secas, carregadas de autoridade emprestada. Ele falava como se ainda tivesse o direito de decidir onde eu moro, como eu moro e por quê. Em uma delas, escreveu que eu estava criando um problema desnecessário. Sorri sozinha ao ler isso. Problema desnecessário, para eles, era qualquer coisa que não obedecesse ao roteiro que haviam escrito sem me consultar. Decidi sair de casa. Não para fugir, mas para pensar melhor andando. Caminhar sempre foi meu jeito favorito de organizar ideias. O bairro estava calmo. Crianças brincando, vizinhos regando plantas, uma normalidade quase ofensiva diante da bagunça que tentavam enfiar na minha vida. Enquanto caminhava, lembrei de quando comprei aquela casa. Lembrei das noites mal dormidas, dos finais de semana trabalhando, da sensação de assinar o contrato sozinha, sem aplausos, sem apoio, sem tapinha nas costas. Na época, ninguém apareceu com corretor para celebrar. Agora apareciam para tomar. A ironia da vida costuma ser pontual. Quando voltei, encontrei um carro parado em frente ao portão. Reconheci imediatamente. Meu cunhado. Estava encostado no capô, falando ao telefone, gesticulando demais para alguém que dizia não estar nervoso. Entrei sem dizer nada. Ele desligou rápido e veio atrás. Precisamos conversar, disse, com um tom que tentava ser casual. Vocês já conversaram o suficiente, respondi, destrancando a porta. Ele entrou sem ser convidado. Esse detalhe, pequeno para muitos, sempre foi simbólico. A facilidade com que algumas pessoas invadem espaços alheios diz muito sobre como enxergam limites. Você está exagerando, ele começou, andando pela sala como se estivesse avaliando móveis. Ninguém quer te prejudicar. Encostei na bancada da cozinha e cruzei os braços. Observei. Aquela era uma habilidade que eu tinha aprimorado ao longo dos anos. Deixar o outro falar até se entregar sozinho. Engraçado, respondi. Porque vender minha casa e me empurrar para um apartamento improvisado soa exatamente como prejuízo. Ele soltou um riso curto, nervoso. Não era o riso confiante do dia anterior. Já havia ali uma fissura. Você sabe que isso é temporário, disse. Depois a gente vê. Depois. Sempre depois. Depois que o quintal fosse ocupado. Depois que eu estivesse fora do caminho. Depois que a situação estivesse resolvida para eles. Depois nunca chega para quem cede, falei, com calma. Chega só para quem pede. Ele respirou fundo, como se estivesse perdendo a paciência com uma criança teimosa. Era curioso como homens que nunca abriram mão de nada se irritam quando uma mulher não quer abrir mão do que é dela. Você vai arrumar confusão com a família inteira, ele disse. Eu não comecei essa confusão, respondi. Mas não vou fingir que ela não existe. Ele deu alguns passos em minha direção, abaixando a voz. Você sabe como seu pai é, falou. Ele não vai aceitar isso. Ele não precisa aceitar, respondi.
precisa respeitar. Foi aí que o tom mudou de vez. O sorriso sumiu. O ar casual evaporou. Você está sendo ingrata, ele disparou. Sua irmã sempre contou com você. Ingrata. Outra palavra muito usada quando alguém decide parar de ser conveniente. Contou com meu dinheiro, com meu tempo e com meu silêncio, respondi. Isso não é gratidão. É costume. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Pela primeira vez, parecia não ter uma resposta pronta. Você não tem filhos, ele disse, como se isso explicasse tudo. E você não tem casa, respondi, sem elevar a voz. Ainda assim, está tentando decidir sobre a minha. Ele deu um passo para trás. Aquilo doeu mais do que qualquer grito. Verdade costuma ser inconveniente. Você vai se arrepender, ele disse, antes de sair. Fechei a porta com calma. Não bati. Não chorei. Não tremi. Apenas respirei fundo. Aquela conversa tinha confirmado algo que eu já suspeitava: eles não recuariam. Não porque precisassem da casa, mas porque não suportavam a ideia de eu dizer não. Naquela noite, as mensagens aumentaram. Minha irmã chorava por áudio. Meu pai mandava textos cada vez mais duros. Uma tia apareceu para aconselhar. Um primo distante resolveu opinar. O conflito tinha saído do âmbito familiar e virado espetáculo coletivo. Desliguei o telefone. Foi nesse silêncio que eu comecei a planejar de verdade. Não um plano impulsivo, não uma vingança espalhafatosa. Planejar, para mim, sempre foi sinônimo de sobrevivência. Eu sabia que qualquer passo em falso seria usado contra mim. Sabia que distorceriam minhas palavras, minhas atitudes, minhas intenções. Então, decidi não reagir. Não naquele momento. No dia seguinte, acordei com alguém tocando o interfone. Olhei pela câmera. Meu pai. Sozinho. Isso nunca era um bom sinal. Desci devagar. Abri o portão sem sorrir. Você vai mesmo bancar isso? Ele perguntou, sem cumprimentos. Eu vou bancar o que é meu, respondi. Ele entrou, olhou ao redor, como se estivesse se despedindo mentalmente de algo que nunca foi dele. Você está destruindo essa família, ele disse. Não, respondi. Estou impedindo que ela me destrua. Ele riu, incrédulo. Você sempre se achou melhor, disparou. Eu sempre precisei ser mais forte, corrigi. São coisas diferentes. Ele se aproximou, apontou o dedo. Você acha que pode vencer isso? Perguntou. Você está sozinha. Sorri. Um sorriso pequeno, mas sincero. Eu sempre estive, respondi. Ele saiu sem dizer mais nada. Pela primeira vez, não tentou impor uma decisão. Mas aquele silêncio dele não era aceitação. Era cálculo. Naquela mesma tarde, recebi a notícia por terceiros. Meu pai tinha ido atrás de um advogado. Não para negociar. Para entender possibilidades. Essa expressão, vaga e perigosa, acendeu todos os meus alertas. Eu não me desesperei. Não levantei a voz. Não liguei para ninguém. Fiz o que sempre faço quando alguém tenta me empurrar para um canto, me preparei para ocupar o centro. Separei todos os documentos novamente. Contratos, registros, comprovantes. Tudo organizado, catalogado, datado. Não porque eu duvidasse do meu direito, mas porque sabia que eles tentariam questioná-lo. Enquanto isso, meu cunhado parou de rir. As mensagens dele cessaram. O silêncio dele não era estratégico. Era apreensivo. Ele tinha entendido que aquela história não seria resolvida com imposição. Naquela noite, sentada na varanda, observando o quintal que eles tanto cobiçavam, pensei em como as pessoas confundem bondade com fraqueza. Em como se sentem traídas quando descobrem que a generosidade tem limite. Em como ficam perdidas quando o alvo decide reagir. O que eles não sabiam, e ainda não sabiam mesmo, era que aquele conflito estava apenas começando. Eles achavam que estavam pressionando. Na verdade, estavam me dando tempo. E tempo, quando usado direito, vira vantagem.
O riso do meu cunhado tinha desaparecido completamente. No lugar dele, começava a surgir algo muito mais interessante. Insegurança. E isso mudava tudo. Existe um momento específico em todo conflito familiar em que a chantagem emocional cansa e dá lugar à pressa. Foi exatamente aí que eles chegaram. Quando perceberam que eu não ia chorar, não ia implorar, não ia negociar minha dignidade em parcelas, resolveram correr. E nada denuncia mais o medo do que alguém que tenta acelerar uma decisão que não lhe pertence. Naquela semana, meu nome virou assunto recorrente em conversas das quais eu não participava. Eu soube porque sempre existe alguém que gosta de contar, nem que seja para parecer neutro. Uma tia distante ligou-a preocupada. Um primo que mal me cumprimentava apareceu do nada perguntando se eu estava bem. Traduzindo, a história estava sendo reescrita sem mim, e eu tinha virado a vilã oficial do drama. Segundo a nova versão, eu estava irredutível, fria, sem coração. Minha casa já não era minha casa. Era a casa grande, o espaço ocioso, o lugar que deveria servir a família. Eu, convenientemente, tinha sido reduzida a um detalhe incômodo. Continuei vivendo normalmente. Acordava cedo, trabalhava, cuidava da casa, regava o quintal. O quintal, aliás, parecia maior a cada dia. Talvez porque agora ele não era só um espaço físico, mas um símbolo. Era o lugar que eu não entregaria. Meu pai parou de aparecer pessoalmente. Passou a agir pelos bastidores. Telefonemas cruzados, reuniões silenciosas, conselhos jurídicos que não me incluíam. Ele nunca foi bom em confrontos diretos quando percebia que podia perder. Preferia criar pressão lateral, como quem tenta derrubar uma porta empurrando as paredes. Meu cunhado, por outro lado, começou a cometer erros. A pressa é cruel com quem se acha esperto demais. Foi numa quinta-feira à noite que ele reapareceu. Não na minha casa. No trabalho. Aquilo me arrancou uma risada involuntária. Nada grita desespero mais alto do que invadir o território profissional de alguém achando que isso vai intimidar. Eu estava saindo quando vi encostado perto da recepção, tentando parecer casual. Falhou miseravelmente. Precisamos conversar, ele disse, repetindo a frase como se ela ainda tivesse algum poder. Vocês gostam muito dessa frase, respondi. Mas nunca gostam da conversa. Ele tentou sorrir. O sorriso caiu no meio do caminho. Isso está ficando feio, disse, baixando a voz. Você sabe disso. Feio para quem? Perguntei. Ele respirou fundo. Para todo mundo, respondeu. Para a família. A família. Sempre ela. Uma entidade abstrata, usada como escudo para interesses bem concretos. Engraçado, respondi, ajeitando a bolsa no ombro. Quando decidiram vender minha casa sem me consultar, não pareceram preocupados com estética nenhuma. Ele desviou o olhar. Péssimo sinal. Seu pai está disposto a ir até o fim, disse. Eu também, respondi, sem hesitar. Aquilo o desconcertou. Ele esperava medo. Esperava dúvida. Esperava negociação. Recebeu convicção. Convicção costuma deixar manipuladores sem chão. Você está sozinha nisso, insistiu. Sorri. Dessa vez, com ironia aberta. Vocês sempre dizem isso como se fosse uma desvantagem, respondi. Para mim, sempre foi treino. Ele se aproximou um pouco mais, tentando impor presença. Você acha que pode ganhar? Perguntou. Eu não acho, respondi. Eu sei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, soltou uma frase que, sem saber, revelou muito mais do que ele pretendia. Você não vai aguentar a pressão. Foi aí que eu entendi tudo. Eles estavam apostando no desgaste. Não na razão, não na lei, não na conversa. No cansaço. Achavam que, pressionando o suficiente, eu cederia só para ter paz. Mal sabiam eles que eu só fico cansada quando luto por algo que não vale a pena. Aquilo valia. Você está confundindo pressão com motivação? Respondi. Estão me dando motivos. Ele saiu sem se despedir. Sem ameaça direta. Sem sorriso.
sem riso. O riso tinha morrido de vez. Na manhã seguinte, recebi uma notificação extrajudicial. Meu pai, oficialmente, queria discutir a melhor destinação do imóvel em prol da família. A expressão era bonita. O conteúdo, ridículo. Não havia base legal, não havia pedido claro, não havia proposta. Era só uma tentativa de formalizar o abuso. Li tudo com calma, sentei à mesa e comecei a rir sozinha. Um riso baixo, quase carinhoso. Não de deboche puro, mas daquele tipo que nasce quando alguém acha que está sendo muito esperto e você percebe que ele acabou de cometer um erro estratégico. Porque, ao fazer aquilo, meu pai tinha deixado de agir apenas como pai. Agora era parte formal de uma tentativa de interferência indevida. E isso mudava o jogo. Respondi com educação cirúrgica. Cada palavra escolhida, nenhuma emoção exposta. Informei que o imóvel era de minha propriedade exclusiva, que não havia qualquer interesse em venda ou cessão e que futuras tentativas de interferência deveriam ser tratadas pelos canais legais apropriados. Enviei. Respirei. E esperei. O retorno veio rápido demais para alguém que dizia não estar nervoso. Meu telefone tocou. Meu pai. Atendi. Você acha que isso é um jogo? Ele disparou. Não, respondi. Acho que é um limite. Você está nos expondo, ele disse. Vocês se expuseram sozinhos, respondi. Eu só não me escondi. Ele ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado, cheio de raiva contida. Você sempre foi ingrata, repetiu. E você sempre achou que podia decidir minha vida, respondi. Estamos quites. Ele desligou. No mesmo dia, descobri que minha irmã tinha começado a visitar casas. Casas grandes. Com um quintal. Usando fotos da minha casa como referência. Isso teria sido cômico, se não fosse trágico. Ela estava planejando uma vida inteira em cima de algo que não lhe pertencia. Foi também naquele dia que percebi a mudança de comportamento do meu cunhado nas redes sociais. Postagens vagas, frases sobre injustiça, sobre pessoas egoístas, sobre sacrifício. Tudo muito genérico. Tudo muito direcionado. Não respondi. Não comentei. Não compartilhei. O silêncio, mais uma vez, era minha melhor resposta. Porque quem grita precisa de plateia. Eu não estava disposta a oferecer. À noite, sentada na sala, comecei a montar meu plano com mais clareza. Não um plano de ataque imediato, mas de sustentação. Eu precisava estar preparada para cada movimento deles. Antecipar, não reagir. Antecipar. Listei possibilidades. Pressão familiar. Tentativa de acordo forçado. Exposição pública. Questionamentos legais. Manipulação emocional. Cada item tinha uma resposta pensada, não improvisada. E enquanto eu planejava, eles se desorganizavam. Meu cunhado começou a ligar para conhecidos em comum. Meu pai pressionava parentes. Minha irmã chorava nos bastidores. Era uma sinfonia desafinada de tentativas de controle. O detalhe mais interessante era que, quanto mais eles falavam, mais claro ficava que não tinham nada concreto. Nenhum argumento sólido. Apenas expectativa. E expectativa não sustenta conflito. Uma noite, já tarde, recebi uma mensagem inesperada. Um áudio curto do meu cunhado. A voz dele estava diferente. Menos segura. Mais tensa. Isso está saindo do controle, ele disse. Precisamos resolver isso logo. Resolvi ouvir mais uma vez. Não pela mensagem, mas pelo tom. Não havia mais riso. Não havia mais arrogância. Só urgência. Sorri. Porque quando alguém que tentou te atropelar começa a pedir para frear, é sinal de que percebeu tarde demais que você estava atravessando com sinal verde. Não respondi. Naquele momento, eu tinha absoluta certeza de uma coisa: eles não estavam preparados para o que vinha a seguir. Eles ainda achavam que aquela história era sobre convencer uma mulher a abrir mão de uma casa. Mal sabiam eles que tinha se tornado algo bem maior.
E o melhor de tudo é que, enquanto eles se agitavam, eu estava tranquila. Porque quem sabe onde pisa não corre. Observa. O riso virou silêncio. O silêncio virou medo. E o medo, quando aparece, costuma cometer erros. Existe uma linha invisível que separa a insistência de invasão. Eles cruzaram essa linha numa manhã de sábado, cedo demais para boas intenções. Eu ainda estava de pijama, café recém-passado na mão, quando ouvi o portão abrir. Não tocaram a campainha. Não avisaram. Apenas entraram, como se aquele quintal já tivesse mudado de dono na cabeça deles. Olhei pela janela da cozinha e senti algo curioso. Não foi raiva imediata. Foi uma lucidez fria, quase elegante. Meu pai estava ali, minha irmã ao lado dele, os gêmeos correndo pelo gramado como se estivessem em um parque público. Meu cunhado vinha atrás, falando alto, gesticulando, apontando para o espaço como quem apresenta um projeto. Respirei fundo. Não para me acalmar. Para não rir. Saí para o quintal com passos firmes. Não levantei a voz. Não fiz cena. Apenas cheguei e fiquei ali, parada, observando aquela ocupação simbólica mal disfarçada. Bom dia, eu disse. Minha irmã se virou rápido, com um sorriso nervoso que tentou parecer natural. Achamos que você não se importaria, ela disse. As crianças queriam ver o espaço. As crianças. Sempre elas. Como se fossem um passe livre para ultrapassar qualquer limite. Eu me importo, respondi, simples assim. Meu pai franziu a testa. Não começa, ele disse. A frase favorita dele quando percebe que não controla mais o ambiente. Vocês entraram na minha casa sem permissão, respondi. Isso já começou. Meu cunhado se adiantou, cheio de falsa cordialidade. Estamos só mostrando para as crianças, disse. Para elas se adaptarem à ideia. Adaptação. Ideia. Conceito. Tudo no campo da imaginação deles. Não existe ideia nenhuma, respondi. Existe uma casa. Minha. As crianças pararam de correr. O silêncio caiu pesado, interrompido apenas pelo som distante de um cachorro latindo na rua. Minha irmã suspirou, teatral. Você está fazendo isso ficar feio, ela disse. Na frente das crianças. Vocês trouxeram as crianças, respondi. Eu só trouxe a verdade. Meu pai deu alguns passos à frente. Você precisa aprender a dividir, ele disse. Foi nesse instante que algo mudou dentro de mim. Não foi explosão. Foi desligamento. Aquela sensação clara de que a conversa civil tinha se encerrado definitivamente. Eu aprendi a dividir quando era criança, respondi. Agora sou adulta. Adultos respeitam propriedade. Meu cunhado riu, um riso nervoso, curto. Você está se achando, ele disse. Não, respondi. Vocês é que se esqueceram de onde estão. Me aproximei do portão e o abri. Por favor, disse, apontando para fora. Levem as crianças e saiam. Minha irmã arregalou os olhos. Você não pode fazer isso, ela disse. Posso, respondi. E estou fazendo. Meu pai começou a falar ao mesmo tempo que ela. Vozes sobrepostas, acusações, palavras jogadas sem cuidado. Eu levantei a mão. Chega, disse, sem gritar. Eles pararam. Talvez pelo tom. Talvez pelo cansaço. Talvez porque perceberam que algo tinha mudado. Essa é a última vez que vocês entram aqui sem minha autorização, continuei. A próxima não será uma conversa. Meu cunhado fez menção de responder, mas desistiu. Pegou os gêmeos pela mão, minha irmã foi atrás, ainda reclamando, e meu pai saiu por último, me olhando como se eu tivesse cometido um crime. Fechei o portão. Tranquei. Apoiei a testa no metal frio por alguns segundos. Não chorei. Não tremi. Apenas senti. Sentir também é um tipo de força. Naquela mesma tarde, a retaliação veio rápida. Mensagens. Áudios. Telefonemas. Acusações de todos os tipos.
Egoísmo, crueldade, desumanidade. Eu tinha virado uma vilã de novela em questão de horas. Decidi responder. Não a eles. A situação. Liguei para um advogado. Não para pedir socorro, mas para informar. Contei tudo. Cada detalhe. Cada tentativa. Cada invasão. Ele ouviu em silêncio e, ao final, disse algo que me arrancou um sorriso genuíno. Eles estão errando feio, disse. E estão deixando rastro. Rastro. Palavra bonita. Palavra útil. Orientou-me a registrar formalmente a invasão. Não para causar escândalo, mas para documentar. Pessoas que agem como se tudo fosse delas odeiam registros. Preferem o improviso, o verbal, o implícito. Fiz exatamente isso. Enquanto isso, do outro lado, o desespero começava a aparecer de formas curiosas. Meu cunhado parou de postar frases vagas. Minha irmã começou a ligar, chorando, dizendo que eu estava exagerando. Meu pai mandou uma mensagem longa, tentando reescrever a história. Dizia que tudo tinha sido mal entendido, que ninguém queria me prejudicar, que eu estava reagindo de forma extrema. Li tudo com atenção. Não respondi. 2 dias depois, a tentativa mais ousada. Um aviso informal chegou até mim por meio de um conhecido. Eles estavam conversando com pessoas interessadas na casa. Mostrando fotos. Falando como se a venda fosse inevitável. Quando ouvi isso, sentei no sofá e gargalhei. Uma gargalhada sincera, quase terapêutica. Não de alegria. De incredulidade. Era o erro que eu esperava. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do meu cunhado. Atendi. Precisamos falar, ele disse, a voz tensa. Agora, perguntei. É urgente, respondeu. Para vocês sempre é, respondi. Fale. Ele respirou fundo. Estão dizendo coisas por aí, começou. Criando confusão. Vocês começaram isso, respondi. Estão só lidando com o eco. Isso pode te prejudicar, ele disse. Não, respondi. Isso está documentando. Silêncio. Você está indo longe demais, ele tentou. Vocês foram longe demais quando entraram aqui sem permissão, respondi. Eu só continuei andando. Ele desligou. Naquela noite, sentei novamente na varanda. O quintal estava silencioso. A grama ainda tinha marcas dos pés pequenos que correram ali sem convite. Olhei para aquilo como quem olha para uma cena de crime simbólico. Não havia estrago físico. Mas havia intenção. E intenção pesa. Foi ali que decidi. Não bastava resistir. Não bastava dizer não. Eu precisava encerrar aquilo de forma definitiva. Não com gritos, não com humilhação gratuita. Mas com consequência. Preparei tudo com cuidado. Cada passo pensado. Cada ação respaldada. Eu não queria vingança cega. Queria clareza dolorosa. Enquanto isso, eles se desorganizavam. Minha irmã começou a discutir com meu cunhado. Meu pai ficou mais agressivo nas mensagens. A pressão aumentava, mas já não me atingia. Quando você entende o jogo, o barulho vira ruído. No final daquela semana, recebi a ligação que confirmou tudo. Meu cunhado estava em pânico. Isso está saindo do controle, ele disse, quase implorando. Está, respondi. Porque vocês perderam o controle. Precisamos conversar pessoalmente, ele insistiu. Não, respondi. Agora, só por escrito. Ele ficou em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de arrependimento tardio. Você não vai fazer isso, ele disse. Sorri, olhando para o quintal escuro. Eu já fiz, respondi. Desliguei. Naquele momento, soube que o riso dele tinha se transformado em algo muito mais interessante. Medo. Não medo teatral. Medo prático. O tipo de medo que surge quando alguém percebe que passou tempo demais subestimando a pessoa errada. Eles ainda não sabiam exatamente o que eu tinha feito.
Mas sabiam que algo tinha mudado. Que o jogo tinha virado. Que a casa que tentaram tomar agora era o palco da própria queda. E eu dormi naquela noite com uma tranquilidade rara. Porque quando você para de tentar agradar quem te machuca, sobra energia para fazer justiça. O último capítulo estava chegando. E não haveria espaço para risos. Existe uma tranquilidade específica que só aparece quando a decisão já foi tomada. Não aquela calma falsa de quem evita conflito, mas a serenidade de quem sabe exatamente o que está fazendo. Eu acordei naquele dia com essa sensação. O sol entrou pela janela sem pedir licença, o café ficou no ponto certo e, pela primeira vez em semanas, meu celular amanheceu em silêncio. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma tentativa desesperada de controle. Eles sabiam. Não sabiam tudo. Mas sabiam o suficiente para entender que a brincadeira tinha acabado. Passei a manhã arrumando a casa com uma calma quase ofensiva. Cada objeto no lugar, cada documento organizado, cada detalhe respeitado. Não porque eu precisasse, mas porque ordem sempre foi minha forma favorita de responder ao caos alheio. Enquanto isso, do outro lado, eu sabia que havia confusão. Sempre há quando quem se acha esperto percebe que perdeu o mapa. No início da tarde, a ligação veio. Meu pai. Atendi sem pressa. Você foi longe demais, ele disse, sem cumprimentos, sem rodeios. Eu fui até onde vocês me empurraram, respondi. A respiração dele estava pesada. Raiva misturada com algo novo. Insegurança. Você complicou tudo, ele continuou. Não, respondi. Eu esclareci. Ele fez uma pausa longa. Aquela pausa em que a pessoa percebe que perdeu o controle da conversa. O que você quer? Ele perguntou. Sorri. Não porque fosse engraçado. Mas porque aquela pergunta sempre chega tarde demais. Eu já tenho, respondi. Minha casa. Meu limite. Minha paz. Ele tentou argumentar. Falou de família, de decepção, de vergonha. O pacote completo. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando terminou, falei apenas uma coisa. Vocês entraram na minha casa sem permissão, tentaram decidir minha vida, espalharam versões mentirosas e agora estão lidando com as consequências. Isso não é vingança. É efeito. Desliguei antes que ele respondesse. Pouco tempo depois, recebi a confirmação oficial do que eu já sabia. A tentativa deles de adiantar uma venda, de mostrar fotos, de falar em nome de algo que não lhes pertencia, tinha criado um problema grande demais para ser ignorado. Gente que age no improviso sempre esquece que o mundo deixa rastro. E rastro, quando bem seguido, vira prova. Meu cunhado ligou logo em seguida. A voz dele não era mais a de alguém que ri. Era a de alguém que tenta se manter em pé enquanto o chão cede. Você precisava ter feito isso? Ele perguntou. Precisava, respondi. Vocês precisavam entender. Você destruiu tudo, ele disse. Não, corrigi. Eu impedi que destruíssem a mim. Ele tentou negociar. Falou em acordo, em conversa, em recuo estratégico. Era quase comovente. Se não fosse tarde demais. Não existe acordo quando só um lado cede, respondi. E eu já cedi demais. Houve silêncio. Um silêncio longo, constrangedor, cheio de arrependimento não admitido. Você não vai voltar atrás? Ele perguntou, por fim. Não, respondi. Vocês já foram longe demais. Ele desligou. Naquele fim de tarde, o portão tocou. Olhei pela câmera. Meu pai, minha irmã e meu cunhado. Todos juntos. Pela primeira vez desde o início daquela história, estavam alinhados. No desespero. Abri o portão, mas não os deixei entrar. Precisamos conversar, minha irmã disse, os olhos vermelhos, a voz trêmula. Agora não, respondi. Agora vocês precisam ouvir. Eles ficaram em silêncio. Era curioso como, quando pedem a vantagem, as pessoas finalmente aprendem a escutar. Essa casa não está à venda, comecei. Nunca esteve. Nunca estará por pressão.
Vocês cruzaram limites que não se cruzam. Usaram meus vínculos para tentar me empurrar para fora da minha própria vida. Isso acabou. Meu pai tentou falar. Levantei a mão. Não, disse. Chega. Eles se entreolharam. Meu cunhado engoliu em seco. Minha irmã chorava em silêncio. Nenhum deles parecia grande o bastante para aquela situação. E não eram. Vocês não vão mais entrar aqui sem convite, continuei. Não vão mais falar em meu nome. Não vão mais usar meus bens como solução para escolhas que não fiz. E não vão mais me tratar como obstáculo. Mas somos família, minha irmã sussurrou. Família não invade, respondi. Não decide pelo outro. Não ri enquanto tenta empurrar alguém para um canto. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não havia réplica possível. Não havia argumento restante. Vocês criaram isso, finalizei. Agora lidem com isso longe da minha porta. Fechei o portão. Tranquei. Caminhei de volta para dentro sem olhar para trás. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de chá. O quintal estava silencioso, intacto, finalmente respeitado. Pensei em como tudo aquilo tinha começado com uma frase dita com arrogância, com um riso debochado que achava que o mundo era um tabuleiro sem consequências. O riso tinha virado choro. O choro tinha virado silêncio. E o silêncio, finalmente, tinha virado limite. Nos dias que se seguiram, a poeira baixou. As mensagens diminuíram. As tentativas cessaram. Não porque tivessem se tornado pessoas melhores, mas porque entenderam que não havia mais espaço para abuso disfarçado de necessidade. Eu segui minha vida. Trabalhei, cuidei da casa, recebi amigos, plantei novas mudas no quintal. Cada raiz no lugar era uma lembrança silenciosa de que ninguém arranca o que não plantou. Às vezes, ouvia comentários distantes. Gente dizendo que eu fui dura demais. Que poderia ter sido mais flexível. Sempre há quem ache que firmeza demais é defeito quando não precisa exercê-la. Eu sorria. Porque quem viveu anos sendo testada aprende uma coisa muito cedo: gentileza sem limite vira convite para abuso. E dizer não, quando feito no tempo certo, é um ato de amor próprio. Nunca mais ouvi o riso do meu cunhado. Nunca mais vi meu pai entrar no meu quintal como dono. Nunca mais aceitei que decidissem por mim. A vitória não veio com aplausos. Veio com silêncio. Com respeito forçado. Com o espaço recuperado. E isso, para mim, sempre foi mais do que suficiente. Porque no fim das contas, o quintal nunca foi pequeno demais para as crianças deles. Eles é que acharam que eu era pequena demais para defendê-lo. E erraram feio. Fim.